É com muita alegria que nesta manhã nos reunimos para pensarmos juntos sobre os ensinamentos de Allan Kardec. Esta oportunidade é ímpar, porque a obra de Kardec, ela permanece para nós um tanto quanto desconhecida. Nós, enquanto movimento, temos uma falha de formação profunda que diz respeito à postura de Allan Kardec enquanto mestre. A oportunidade que nós temos nesta manhã é de tentarmos riscar a superfície da sua sabedoria dentro das limitações que nós temos de tempo, limitações intelectuais, justamente porque o pensamento de Kardec ele é muito amplo. Para tanto, vamos nos valer do recurso da leitura. Então eu peço aos senhores um pouco mais de atenção, porque nós teremos que ler. Porque o pensamento de Kardec merece ser lido. Porque, às vezes, lendo, nós não conseguimos pegar. Então nós não podemos nos confiar somente na palavra de um orador tão limitado quanto esse que vos falo. Muito bem. Allan Kardec não fez apenas a viagem de 1862. A viagem que produziu uma obra específica. Viagem Espírita de 1862. Na verdade, Allan Kardec realizava viagens, e a primeira que nós temos registro na Revista Espírita, ela se deu a partir de 1860. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando entrava de férias, o Kardec, ao invés de ir à praia, que era uma coisa que todos nós poderíamos fazer com tranquilidade, ele botava o pé na estrada e ia ver como a doutrina espírita estava sendo difundida na prática. Como todos nós sabemos, os meios de comunicação à sua época eram muito limitados. Basicamente, correspondência. O telégrafo estava lá na sua fase inicial. Não era algo tão popular como hoje nós temos acesso aos diversos meios eletrônicos de comunicação. Então, férias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec botava o pé na estrada e fazia as visitas. Ele vai nos dizer, e o Fernando nos mostrou isso, que essas visitas tinham um caráter, sobretudo, de estudo, porque na prática ele valorizava como os espíritas estavam levando adiante a doutrina. E nessas viagens ele encontrou diversas oportunidades de observar fenômenos, de lidar com os estudos que eram feitos. Então, para eles, tudo isso era muito importante, porque era um campo de pesquisa no qual ele se debruçava in loco. Muito bem. Diante dessa oportunidade, é claro que ele também, nessa troca, ao encontrar os espíritas, ele tinha a oportunidade de presencialmente repassar orientações conforme a sua obra já publicada, conforme a sua obra já disseminada. Então, Allan Kardec aproveitava para essa troca de experiências. Ele aprendia a partir das observações que fazia, a partir das experiências que constatava, a partir dos estudos que ele entrava em contato, porque ele não era o único a estudar o Espiritismo, mas também compartilhava com os demais os estudos que ele mesmo fazia, reforçando aquilo que já estava bem estabelecido nas suas obras fundamentais. Então, 1860, 1861, 1862, todos os anos seguintes, Kardec sempre realizando o seu itinerário. A viagem de 1862 foi uma viagem com um percurso maior. Mais de 50 reuniões, mais de 20 cidades, não só na França.
Em 1861, Allan Kardec publica, no mês de dezembro, da Revista Espírita, um artigo no qual ele vai nos apontar uma série de orientações relativas à visão que era a sua sobre a organização do Espiritismo. Esse artigo, nós vamos utilizá-lo como base da nossa linha de raciocínio aqui, e nós vamos ver que, tanto em 1860 como em 1862, o que nós vamos encontrar nesse artigo é o que nós vamos encontrar na maioria dos artigos relativos às suas viagens. Então, poderemos aqui falar que nesse artigo de dezembro de 1861, no qual ele trata da organização do Espiritismo, ali nós temos uma síntese das principais orientações que ele repassava através das viagens que fazia, principalmente no que diz respeito à organização do Espiritismo. E aí nós vamos tentar, sempre que possível, fazer um paralelo com a atualidade, de maneira que nós, enquanto espíritas, também reflitamos se a organização que nós damos ao movimento, pelo menos se aproxima daquilo que Kardec pensou. Ora, essa proposta de organização que ele sugere deveria ser por nós amplamente conhecida, amplamente divulgada, para que nós tentemos, ao menos, vislumbrar o que Kardec pensava e se nós, enquanto espíritas, estamos seguindo os passos do mestre. Muito bem, então vamos entrar no texto. Eu peço a todos muita atenção, porque a leitura é rica. E uma leitura rica se lida com muita pressa, passa despercebida a joia que se encontra lá. Então vamos aqui fazer um mergulho. Ele vai nos dizer, quanto ao princípio vital dos grupos, porque a orientação de Kardec, quanto à organização do Espiritismo, vai desde o centro espírita, a sua formação, a sua constituição, ao movimento como um todo. E aí ele parte do princípio de vitalidade dos grupos. Vejamos como essa reflexão é pertinente para os dias de hoje. Ele vai nos dizer: a homogeneidade, a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos são para os grupos espíritas, como para quaisquer outras reuniões, a condição sine qua non de estabilidade e de vitalidade. Condição sem a qual não dá. Se não houver homogeneidade, os grupos espíritas não vão para frente. É condição de vitalidade e estabilidade. A comunhão de pensamentos, a comunhão de sentimentos. Essa homogeneidade é fundamental. Sem ela, um grupo espírita não vai para frente. Não é estável e não tem sobrevida. Pode até começar, mas começa já aos trancos e barrancos e não dura muito. Sem homogeneidade, que seria a comunhão de pensamentos e, sobretudo, a comunhão de sentimentos. Então, nós, enquanto trabalhadores espíritas, nós, enquanto dirigentes, temos um papel fundamental. Quanto trabalhar para que o nosso grupo seja o mais homogêneo possível. Porque a sua vitalidade depende disso. E essa homogeneidade reside numa comunhão de pensamentos, numa comunhão de sentimentos. Sem essas características, o grupo não sobrevive. E se sobrevive, é através de muita dor de cabeça, de muito transtorno, de muita úlcera, queda de cabelo. Você é dirigente, centro espírita? Então essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. O quanto de homogeneidade nós estamos trabalhando nos nossos grupos. O quanto nós trabalhamos a nós mesmos a fim de que a desavença seja a mínima possível,
o ódio seja o mínimo possível, o rancor seja o mínimo possível, a mágoa. E é claro, me valendo aqui da apresentação do Fernando, que para que tudo isso seja viável, nós temos que atacar o mal pela raiz. Então, se o nosso orgulho não está sendo sufocado, porque prestamos pouca atenção ao orgulho que é nosso, a chance de nós termos um ambiente dentro do grupo espírita péssimo, difícil, é altíssima, porque o orgulho estará sempre se manifestando e gerando atrito, gerando aquele ambiente que todos nós reconhecemos como sendo pesado mesmo, incômodo, por manifestações de ego, disputas bobas, que acabam por prejudicar toda a estrutura do grupo. E como o Kardec já tinha nos apresentado, nós estamos minando o grupo nas suas fundações, porque sem homogeneidade tudo mais tende a ruir. Vamos guardar essa palavra, homogeneidade, porque essa ideia ele vai ampliar no que diz respeito ao movimento. Vamos avançar. Para tal objetivo, que deve entender todos os esforços, e compreende-se que é tanto mais fácil atingi-lo, quanto menos numerosas as reuniões. Isso nós encontramos no artigo de dezembro de 1861, como nós encontramos nesse artigo, o Espiritismo na Bélgica, em uma viagem que ele fez em outubro de 64. Como eu disse, essas ideias que nós encontramos nesse artigo de dezembro de 61, essas ideias elas perpassam vários outros textos de Kardec, assim como textos de O Livro dos Médiuns, que foi escrito também em 1861. Então essas ideias elas se encontram bem difundidas em toda a sua obra. Aqui nós temos Kardec nos apontando que a homogeneidade será tanto mais fácil de ser alcançada quanto menos numeroso for o grupo. Então o raciocínio contrário qual é? Quanto mais gente, mais heterogêneo, a chance de ser heterogêneo se torna maior. Então a proposta de Kardec para uma organização de movimento qual é? Grupos menores. Porque quanto mais gente compondo o grupo, maior chance de heterogeneidade. E muitas vezes nós, enquanto trabalhadores, enquanto dirigentes, nos lamentamos porque o nosso grupo tem poucas pessoas. O Kardec, no mundo dos espíritos, deve olhar para a gente e dizer assim: meu Deus, esse pessoal não sabe o que eles estão reclamando. Eles estão reclamando porque tem pouca gente. Quando com pouca gente é muito mais fácil de se manter um grupo espírita. Porque com pouca gente é mais fácil trabalhar a homogeneidade. Com um grupo menor, torna-se mais fácil trabalhar essa comunhão de pensamentos, essa comunhão de sentimentos. Quanto mais gente, mais cabeças, mais difícil de lidar se torna. E é algo proporcional. Quanto mais gente, mais difícil. Então nós nos lamentamos, e como nós participamos nas reuniões da federação, nas reuniões de UD, sempre entramos em contato, e onde quer que nós vamos encontrar sempre mas nós somos tão poucos. E eu penso, com base no que Kardec diz, meu Deus, a pessoa tem um tesouro nas mãos, mas se lamenta, porque entende que um grupo, para ser bom, tem que ser um grupo superlotado, tem que ser um grupo numeroso. Segundo a orientação de Allan Kardec para a organização do movimento, não é bem por aí. Ah, Rafael, mas é porque nós queremos fazer muito caridade. Quanto mais gente para fazer a caridade, melhor. Não é bem por aí. Pelo menos a proposta de Kardec vai na contramão dessa ideia. Porque ele vai dizer que, olha, a homogeneidade, que é o princípio de vitalidade e de estabilidade para os grupos, a homogeneidade será tanto mais fácil de ser alcançada em grupos menores. Em grupos coesos,
em grupos unidos, em grupos que se gostam, se conhecem, que são amigos. Forma-se um núcleo de amizade poderoso, no qual relações de confiança se estabelecem, relações de parceria, a solidariedade de um para com o outro é muito mais fácil. Com isso evita-se nós termos um grupo numeroso de tal maneira que muitas vezes nem sabemos quem nós somos. A pessoa, não, esse daqui trabalha em tal coisa, vale, eu nunca vi. De tal maneira que a pessoa morre e ninguém nem sabe. Porque são tantos departamentos, tantas atividades, é algo tão fracionado que dentro do grupo é como se houvessem vários pequenos grupos. Mas o todo se perde, porque falta coesão. Essa homogeneidade é algo que nós devemos buscar, e é por isso que Kardec vai dizer que é para ela que nós devemos dirigir todos os nossos esforços. Ele continua: é necessário, pois, empenhar-se em multiplicar os grupos particulares. Ora, como dissemos, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais pela propaganda do que uma sociedade única de 400 membros. É simples o raciocínio. E todos nós já entendemos qual é a proposta. Mais vale 10, 20 grupos de 10, 20 pessoas do que um só de 400. Administrar um grupo de 400 pessoas é para cair todos os cabelos. Para ter úlcera, desenvolver câncer. Nós sabemos das dificuldades, porque essa é a realidade que nós encontramos. Então, ao lermos Kardec, nós acalmamos o nosso coração, porque já tiramos das nossas vistas essa ideia de que o grupo tem que ser um grupo numeroso. O menos é mais. Para me valer aqui de um chavão da administração. O menos é mais. Porque com menos pessoas nós podemos formar um grupo coeso, capaz de produzir com qualidade. E aí aqui nós invertemos a lógica que muitas vezes nós nos baseamos por desconhecermos Kardec e num espírito igrejeiro queremos centros espíritas lotados. Mas nós temos que priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Pela qualidade, o grupo terá uma sobrevida, terá uma assistência conforme aquela união que se estabelece. Porque é muito mais fácil nós sermos amigos de 10, 15 pessoas do que de 400. E eu faço questão de falar amigos, porque muitas vezes no centro espírita nós nos chamamos de irmãos. Mas não somos nem amigos. Que hipocrisia a nossa! Nos tratamos como irmãos apenas da boca para fora. Porque na prática, muitas vezes não visitamos nem a casa do nosso colega de trabalho. Não sabemos o que se passa, porque nós não temos uma proximidade, nós não temos uma relação afetuosa, nós temos uma relação formal de expediente de trabalho no centro espírita, no qual eu bato o meu ponto, digo que faço a caridade, vou para casa e acho que estou salvo, porque eu fiz a caridade. Então nós nos tratamos como irmãos no centro espírita, porque nós dentro do centro espírita nós vestimos o manto da santidade. Somos pessoas gentis, educadas, boas, que não brigamos. Mas fora do centro espírita, meu colega lá do grupo. Não somos amigos na prática, não somos amigos de fato. E os laços de amizade são fundamentais.
Porque essa coesão só pode existir entre amigos, pessoas que se gostam, pessoas que se querem bem, pessoas que se conhecem umas às outras. Ao ponto de, diante de um problema, terem a honestidade e a tranquilidade de falarem abertamente: olha, está acontecendo isso. Por quê? Eu ouvi falar tal, um problema, um mal-entendido, muito fácil de resolver. Nós somos amigos, vamos aqui conversar. O que é que está acontecendo? É muito mais fácil você fazer uma DR, discutir a relação. Você discute a relação. Muito mais fácil trabalhar essas questões. Muito mais fácil de se evitar a rádio peão, a rádio corredor. Como acontece no ambiente de trabalho, onde as pessoas muitas vezes têm uma relação apenas formal. Então Kardec já nos dá a dica. Nos cabe, enquanto espíritas, pensar para enxergarmos no que Kardec nos fala um sentido. Avançando. Ainda no artigo de dezembro de 61, o aumento incessante dos adeptos demonstra a impossibilidade material de construir numa cidade, sobretudo numa cidade populosa, uma sociedade única. Do que uma sociedade única que reúna todos. Isso ele também repetiu lá no artigo Espiritismo na Bélgica, que ele publicou em outubro de 64. Então, já temos por demonstrado aqui a ideia de que, pensando numa organização de movimento, os grupos devem ser homogêneos, devem ser coesos, porque precisam ter uma sobrevida, precisam ter uma estabilidade. E isso será tanto mais fácil quanto menos pessoas compuserem esses grupos. Isso nós temos como estabelecido. Vamos desenhando no nosso pensamento o que é que Kardec tem a nos oferecer. Bom, ele agora vai entrar num aspecto ainda relativo a essa fracionalidade dos grupos, nos dizendo o seguinte: dois grupos separados podem ter uma diferente maneira de ver sobre alguns detalhes. Porque entendam, alguém pode dizer assim: mas Rafael, eu discordo do Kardec, porque se houver muito grupo, a chance deles se desentenderem é muito grande. Ora, porque se pode faltar a homogeneidade dentro de um mesmo grupo, então vamos lá. Nós formamos aqui um grupo de 10 pessoas. E nós nos desentendemos. Esses 10 saem em 3, 4 e formam um outro grupo. Bom, vai formar um outro grupo, mas com um pensamento diferente do nosso. Então, por mais que o nosso grupo tenha homogeneidade, se formou um grupo que não tem homogeneidade conosco. O que Kardec vai dizer? Dois grupos separados podem ter uma maneira diferente de ver sobre alguns detalhes. E nem por isso deixam de marchar de acordo. Ao passo que, se estivessem reunidos, a divergência de opiniões traria inevitáveis perturbações. Isso reforça o que ele já estabeleceu. Então, mais vale que eles se separem e formem grupos distintos do que marchem juntos sobre o mesmo grupo, porque esse grupo vai ser um caos por causa dessas divergências. O que ele vai nos mostrar nos próximos textos que nós vamos apresentar aqui é que essas divergências elas ocorrem sobre detalhes. Sobre detalhes. Porque eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho usado nas visitas que tenho feito. Porque um grupo entende que o melhor é o ESD, como a FEB apresenta. Quando eu digo um grupo, eu quero falar alguns membros daquele grupo. Ah, não, o certo é nós nos valermos das apostilas do ESD. Aí outros pensam, não, nós pensamos aqui que o mais importante é ler na obra básica, na obra fundamental. Percebam que essas diferenças, elas se dão no campo daquilo que é acessório. Porque no que diz respeito ao principal, eles concordam. O importante é estudar o Espiritismo. O importante é estudar Allan Kardec. Há uma divergência quanto à metodologia desse estudo. Mas no que é o mais importante, há a convergência, que é no principal. A divergência está no que é acessório.
Então, se por conta dessa divergência a convivência se torna insuportável, mais vale que aquele grupo forme outro e tudo bem, lá é só a apostila do ESD. Estou colocando aqui como exemplo, enquanto que esse daqui, ele trabalha na obra fundamental. E tudo bem, eles divergem em questões formais, mas o objetivo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. É isso que Kardec vem nos orientar aqui. O sistema da multiplicação dos grupos tem ainda como resultado, conforme o dissemos em várias ocasiões, de impedir os conflitos e as disputas por supremacia e presidência. Isso ele falou em novembro de 61, numa reunião que foi feita em Bordeaux para os espíritas. O sistema de multiplicação ainda tem uma outra vantagem, que é acabar com esse problema da disputa, o choque de egos. Então, mais vale que os grupos se fracionem do que nós termos um grupo grande, desequilibrado. Esse fracionamento em nada prejudicará a unidade dos princípios, que é o mais importante, a unidade dos princípios, levando-se em consideração que a bandeira é única e todos marcham para o mesmo objetivo. Como eu coloquei, porque uns preferem um modelo de estudo, porque outros preferem outro modelo de estudo, eles divergem. Estou dando um exemplo simples, mas é claro que as divergências se dão por 1001 coisas. Por 1001 coisas. E nós sabemos quantos grupos existem em Fortaleza, região metropolitana, que foram fundados a partir de divergência dentro de outros grupos. Ah, esse daqui é o grupo que foi o racha do grupo tal. Todos nós conhecemos grupos que foram fundados assim, a partir de rachas. Mas o racha, ele é válido enquanto o motivo seja um motivo apenas acessório. Isso, claro, nos baseando naquilo que diz respeito à forma de trabalhar o espiritismo. O racha nunca vai ser válido se ele foi promovido com base no ódio, na discórdia, porque aí nós estamos entrando em contradição com a unidade de princípio do espiritismo. Faltar com a caridade, faltar com a indulgência é ir de encontro ao objetivo do espiritismo. Quanto ao objetivo do espiritismo, nós não podemos divergir, porque aí estaremos deixando de ser espíritas. Nós poderíamos nos enquadrar como os espíritas imperfeitos, como o Fernando apresentou, que são aqueles que não trabalham pela sua melhora. Os verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos, como Allan Kardec vai dizer, eles trabalham o tempo todo para que o seu ego não fale mais alto, para que o orgulho não seja motivo de caos. Então, que nós diverjamos enquanto modelos, formas de trabalho, definições de horário, metodologias de estudo, tudo isso é válido. Olha, nós discordamos, e não é porque discordamos que nós vamos ser inimigos. Nos falta maturidade para esse discernimento, de que nós discordamos quanto a essa questão, mas essa questão para nós não será uma barreira que nos separará enquanto irmãos espíritas. Não. Porque o nosso objetivo continua a ser o mesmo. A unidade de princípios é a mesma. E é esse o foco que nós não podemos perder de vista. Então Allan Kardec vai dizer, esse fracionamento, esse sistema de multiplicação dos grupos menores, não prejudicará a unidade de princípios, levando em conta que a bandeira é única, a bandeira é a mesma, e todos nós marcharemos, apesar das diferenças de entendimento, todos nós marcharemos para o mesmo objetivo. E como o Fernando também antecipou, o objetivo do espiritismo é a transformação moral da humanidade.
a transformação moral da humanidade não se dá porque não está ao nosso alcance no outro. A transformação moral da humanidade, que é o nosso objetivo, se dá sobre aquela humanidade que está ao nosso alcance, que é a nossa própria humanidade. Aquilo que nos faz indivíduos. Está ao nosso alcance trabalharmos incessantemente para essa humanidade que é a nossa ser melhor. E à medida que nós nos melhoramos, nós melhoramos o conjunto. Para não pensarmos que o objetivo do Espiritismo é uma pregação no qual nós queremos que os outros mudem e nós lavamos nossas mãos, porque afinal de contas estamos fazendo a caridade e quem precisa mudar é o outro. Não. A principal caridade que está ao nosso alcance é a que diz respeito à nossa transformação do nosso jeito de ser. Menos orgulho, menos vaidade, menos rancor, menos ódio. É isso que está ao nosso alcance. Então o objetivo é o mesmo. Podemos divergir. Outro exemplo. Não, a aplicação do passe é apenas a imposição de mão sobre a cabeça. Não, nós aqui adotamos os movimentos. E outros querem resgatar as técnicas do magnetismo. Há uma divergência, mas o princípio é o mesmo. O estudo da ciência é a mesma. Nós não nos tornaremos inimigos, nós não nos olharemos com cara feia em razão dessas diferenças. Porque o objetivo moral é o mesmo. Claro, nós estamos pensando numa unidade de princípios. E é óbvio que, enquanto espíritas, Allan Kardec para nós é o grande farol. Quando falamos unidade de princípio, aqui está incluso os aspectos doutrinários como um todo, nos seus caráteres experimentais, mas nos seus caráteres morais também. Porque se de repente queremos adotar o reiki, aí o critério já muda. Porque nós estamos adentrando um caminho que não é o da proposta espírita. Então, se nós queremos criar confusão por causa disso, nós podemos montar uma escola de reiki à vontade, mas sem confundirmos os princípios doutrinários, respeitando os entendimentos. E o espírita pode praticar o reiki? Pode. Deixando claro que o reiki não é uma prática espírita. Olha, eu sou espírita, eu faço o reiki, mas essa atividade não é espírita. Eu faço porque eu sou um estudioso da área, eu me interesso pelo assunto. E essa prática que você desenvolve? Não é uma prática espírita. O espiritismo é outra coisa. Não é outra coisa? É outra coisa. Uma vez que a gente deixa isso claro, tudo bem. O problema é quando a gente mistura as coisas e quer passar tudo junto. O problema é quando a gente quer validar uma área de estudo nossa pelo espiritismo. Nos valemos do espiritismo para dizer, olha, isso aqui também é espiritismo. Por quê? Porque eu quero fazer a caridade com isso. Aí não. Nós estamos nos valendo da ideia da caridade para empurrar aquilo que a gente acha interessante. Muito cuidado com isso. A primeira de todas as questões importantes é a uniformidade na doutrina. Uniformidade. Essa uniformidade não seria melhor garantida por uma sociedade compacta, pois os dissidentes sempre teriam facilidade de se retirar, formando grupo à parte, como eu coloquei. Não é porque nós somos 400 pessoas reunidas que nós vamos garantir homogeneidade, porque alguns membros podem divergir. Então é melhor que ele funde outro grupo. Quer a sociedade seja una ou fracionada, a uniformidade será consequência natural da unidade de base que os grupos adotarem. Ela será completa se todos os grupos que seguirem a linha traçada pelo Livro dos Espíritos
e pelo livro dos médiuns. Eu li errado, vou reler. Ela será completa em todos os grupos que seguirem a linha traçada pelo livro dos espíritos e pelo livro dos médiuns. Agora eu li certo. Essa unidade, ela será conseguida pela valorização, pelo estudo e pela aplicação da obra de Allan Kardec. Então não importa se são 1000 grupos de 10 pessoas, se esses 1000 grupos de 10 pessoas veem na obra de Allan Kardec o eixo principal da sua orientação. Que eles divirjam entre si sobre detalhes, são detalhes, o que importa é o principal. Mas dentre um desses há uma abordagem de cromoterapia. Pois é, ela encontra fundamento na obra de Allan Kardec? Sinto muito. Mas é um estudo válido? Sim. A humanidade é livre para estudar o que bem entender. O que nós não podemos fazer, mais uma vez, retornando ao mesmo pensamento, é confundir as coisas, porque afinal de contas é para fazer a caridade. Aí nós estaremos detonando a uniformidade dos princípios. Então Kardec ele está justificando, olha, não se preocupem com o fracionamento. Porque não foi o que ele recomendou para que se alcance a homogeneidade. Esse fracionamento não vai prejudicar o espiritismo, desde que todos, muito embora separados, concordem com o objetivo que é o mesmo. Que diverjam quanto a uma coisa ou outra, isso não será motivo de ódio, de rancor, de mágoa, porque o objetivo é o mesmo. E aí ele vai falar sobre as suas obras, o Kardec. Isso no artigo de dezembro de 61, sobre a organização do Espiritismo. Um contém os princípios da filosofia e da ciência. Outro contém as regras da parte experimental e prática. Isso ele está falando do Livro dos Médiuns, porque afinal de contas, em 61, das suas principais obras, ele só tinha publicado essas duas. Então ele coloca... Uma contém os princípios da filosofia e da ciência, ele está falando do Livro dos Espíritos. O outro contém as regras da parte experimental e prática. Essas obras estão escritas com bastante clareza para não dar lugar a interpretações divergentes. Então, adotando a obra fundamental como coluna vertebral dos nossos raciocínios, dos nossos estudos, não há como divergir. Porque a coisa está bem consolidada, bem estabelecida, com uma clareza que não deixa dúvida. Agora, para que nós não tenhamos dúvida, é preciso que nós nos debrucemos sobre essa obra, a conheçamos em profundidade, a fim de que nós, apesar do fracionamento, todos nós nos reconheçamos como espíritas porque estudamos e nos aprofundamos e pensamos esse pensamento desdobrado, organizado por Allan Kardec em toda a sua obra. E não interessa se é no Brasil ou se em outro país. Se nós, enquanto espíritas, temos como norte a obra de Allan Kardec, estamos todos no mesmo diapasão. Eu, dentro desse artigo, quero compartilhar com vocês colocações que Allan Kardec faz no que diz respeito à sua própria obra. O que é de um brilho que a mim emociona. Vejamos o que Kardec vai dizer. Até o presente, vejam as colocações desse homem. Até o presente, essas obras servem de regulador à imensa maioria dos espíritos. A imensa maioria. Porque haveriam aqueles que, não, esse Allan Kardec aí não está com nada. Por sinal, há espíritas que hoje pensam isso. Essa obra de Allan Kardec está ultrapassada. Mas já na sua época, sobretudo porque o espiritismo estava nas suas origens. E Allan Kardec, como eu falei no início, não era o único a estudar os fenômenos. Não era o único. Muitos outros estudavam aquilo que estava acontecendo. E muitos tinham a sua forma de entender a coisa e de explicar a coisa.
O Allan Kardec tem o mérito de ter estudado o assunto com mais profundidade, de uma maneira muito mais completa, de uma maneira muito mais organizada, de forma que aqueles que se interessavam pelo assunto, ao se depararem com a obra de Kardec, disseram assim: poxa, enquanto a gente está engatinhando, esse homem ele já foi e voltou 10 vezes. Enquanto a gente está aqui no beabá desses estudos, esse Kardec aqui ele já correu 1000 metros. De maneira que aqueles que estudavam os fenômenos se sentiram muito interessados pela obra de Kardec porque viram que ele já tinha dado um avanço muito grande e muito completo àquilo que era motivo de assunto de várias pessoas. Então, até o presente, essas obras servem de regulador à imensa maioria dos espíritas. Ora, o que é um regulador? É aquilo pelo qual nós nos norteamos. Então nós não vamos vender comunicações mediúnicas, porque por essa obra que nos serve de parâmetro, nós já entendemos que não é ético, dentro da visão espírita, a venda de comunicações, o comércio com os espíritos. Então a obra serve de regulador, de elemento disciplinador, a fim de que, enquanto estudiosos dessa obra, todos nós tenhamos os mesmos parâmetros de conduta, de trabalho, nos princípios. Porque ao vendermos comunicações de espíritos, nós estamos ferindo o princípio. Aí estamos entrando em contradição. Mas enquanto não ferirmos os princípios, podemos divergir, como já colocamos antes. E ele vai dizer: essas obras servem de regulador para a imensa maioria dos espíritos. E por toda parte, essas obras são acolhidas com inequívoca simpatia. Porque as pessoas reconheciam naquele trabalho uma qualidade que elas estavam longe de atingir. E ele continua. Isso é Allan Kardec falando, tá? Sem presunção alguma. Podemos, pois, recomendar o seu estudo e a sua prática nas diversas reuniões espíritas. E isto com tanto mais razão, quanto são as únicas, até o momento, em que a ciência é tratada de maneira completa. Então nós estamos em 1861, e o Kardec está dizendo: olha, até agora, sem presunção alguma, porque é o fato. Não foi porque eu escrevi que eu não vou deixar de reconhecer o fato. Isso ele está dizendo. Qual é o fato? Até agora, é o que tem de mais completo sobre o assunto. Ponto. E aí eu me valho desse momento para dizer: até aquele momento em 61 e até hoje. Até hoje é o que nós temos de mais completo. Em termos de profundidade, qualidade, volume, de robustez, é o que nós temos de mais completo. A ciência espírita, pelo método de Allan Kardec, avançou muito pouco. O que nós temos são desdobramentos de estudos que ele fez. Mas, para além disso, está faltando. O mercado está escasso. Aliás, não temos... Olha a beleza disso. Eu estou tendo aqui a oportunidade de apresentar para vocês Allan Kardec. Eu gosto disso, eu me empolgo com isso. Não temos absolutamente a pretensão de impor as nossas ideias. Não, eu não quero impor a minha obra. Emitimos-las por ser direito nosso. O campo de estudo está em aberto. Os fenômenos estão aí para serem estudados. E eu me valho do meu direito de estudar, de me aprofundar, de organizar um conteúdo e de publicar. Mas longe de mim impor esse meu trabalho como sendo a única expressão da verdade. Que as adotem aqueles a quem elas convêm. Olha o Kardec falando: eu não obrigo as pessoas a seguirem o meu trabalho, a concordarem com o que eu digo.
Os demais têm o direito de rejeitá-las. Então, quem não concorda é livre para seguir o que quiser. Mas eu me dou ao direito, Kardec diz, de publicar aquilo que é o resultado dos meus estudos, o resultado das minhas experiências. Há quem não concorde? Claro, porque, afinal de contas, o que é unânime? Eu me valho desse direito que é o meu de publicar o meu trabalho. Eu não tenho culpa se as pessoas gostam. Adota quem quer, segue quem quer, concorda quem quer. Quem não quer, tudo bem. Só não pode dizer que o que você está fazendo tem a ver com o meu trabalho, se você discorda. Se você adota outra prática, dê outro nome. Que também era um problema da época. As pessoas passavam por espiritismo aquilo que estava em contradição com o que Kardec ensinava. Como nós sabemos, o nome espiritismo quem cunhou foi ele, assim como vários outros termos da ciência espírita. Então, que alguém discordasse, que alguém tivesse suas próprias ideias, naquela época como hoje em dia, a postura é a mesma. Porque a nossa postura não será religiosa, dogmática, como quem diz assim, herege. Não, nada disso. A pessoa é livre para pensar o que ela quiser. Ela só não tem o direito de confundir as coisas. Porque o que nós estudamos está bem consolidado. Porque o que nós estudamos na obra de Kardec está bem assentado na experiência, na razão, na lógica, no bom senso. Então é o Kardec que nos diz isso. E ele continua. As instruções que damos, olha o que é que o homem vai dizer. São, pois, naturalmente para os que marcham conosco, para os que nos honram com o título de seu chefe espírita. E de modo algum pretendemos regulamentar os que querem seguir outra via. Porque se fosse outro, com uma postura religiosa, diria o quê? A verdade está comigo. E quem não me seguir é pecador, herege. Mas a postura do Kardec não é uma postura religiosa. É uma postura voltada para a pesquisa, para a reflexão, para o estudo do fenômeno. E é claro que as pessoas são livres para estudar o fenômeno e pensarem o que quiserem sobre ele. Isso é claro. Porque muitas vezes, nessa perspectiva de que Kardec era um missionário, nós muitas vezes olhamos para trás com uma visão tanto quanto anacrônica e muitas vezes pensamos Allan Kardec como sendo o detentor da verdade, o único, inquestionável. Nada disso. Como ele mesmo diz, quem não quiser seguir o que eu estou colocando, tudo bem. Eu não tenho autoridade para impor as minhas ideias. O campo está aberto ao estudo. Então aqui nós percebemos esse traço da personalidade de Kardec, na sua humildade, na sua total tranquilidade quanto a essa perspectiva das diversas maneiras de se pensar a coisa. Mas para nós espíritas, que adotamos Allan Kardec como mestre, a sua obra ela tem um valor e um peso que para nós serve de diretriz. É um conteúdo, como ele colocou, regulador, porque é por ele que nos baseamos, de maneira que se torna referência. Então tudo que fizermos, tudo que pensarmos, tudo que estudarmos, não pode ir de encontro. Não pode contradizer. A referência é essa. E a partir dela, nós vamos fazer a ciência espírita progredir. E há de progredir, porque é uma ciência. Mas nós temos que ter a percepção de que nos cabe ainda esgotarmos esse conteúdo. Que, de uma maneira geral, nós ainda estamos na superfície. Nós não nos aprofundamos na obra fundamental de Allan Kardec o suficiente para fazer com que ela avance.
Nós ainda estamos na superfície da coisa. Então nos falta muito ainda, em termos de reflexão, em termos de amadurecimento de ideias, para pensarmos em dar um passo adiante. Em outras palavras, nós temos que concluir o nosso beabá em Kardec. Quer formar um grupo? Assegure-se de que você vai contar com adeptos sinceros, que levam a doutrina a sério, pessoas com um caráter conciliatório e benevolente. Neste particular, da formação do grupo, tudo depende do ponto de partida. Tudo depende do ponto de partida. Tudo depende dos fundadores, daqueles que estabeleceram o DNA do grupo, das raízes que foram lançadas. E ele coloca, eu vou repetir, temos que nos acercar de pessoas com caráter conciliatório e benevolente, espíritas sinceros. Ora, o que é esse caráter conciliatório? É aquele caráter de alguém que está disposto a conversar, a ouvir, que sabe lidar com uma opinião contrária, que não é teimoso, cabeça dura. Caráter conciliatório de alguém que sabe agregar. Ah, está faltando isso. Bom, está faltando o que Kardec vai dizer ser uma das coisas principais. E se nós não temos isso na base, ele vai dizer, neste particular, tudo mais depende do ponto de partida. Então, se você constrói uma base em condições instáveis, como vocês sabem, tudo que é construído em cima tende a balançar também. Então não adianta nós fundarmos um centro espírita com dezenas de reuniões, com dezenas de atividades. Evangelização infanto-juvenil, mediunidade, distribuição de sopa e não sei o quê. Dezenas de atividades, se os nossos fundamentos são instáveis. Nós queremos construir a casa pelo telhado. Nós não prestamos atenção nos alicerces. E os alicerces são esses. Suponhamos então numa cidade um número qualquer de grupos espíritas constituídos nas mesmas bases. Olha o que Kardec vai dizer. Ele já estabeleceu para nós aqui quais são as bases, certo? Nós já vislumbramos isso. De um grupo espírita coeso, de um grupo espírita homogêneo, de um grupo espírita seguro, de um grupo espírita capaz de sobreviver às tempestades. Suponhamos então numa cidade um número qualquer de grupos constituídos nas mesmas bases. Vejam, agora ele está ampliando a ideia, porque ele já partiu do princípio. Nós temos um grupo bem estabelecido, um grupo coeso, um grupo com capacidade de ter sobrevida, de um grupo coeso de tal maneira que é capaz de sobreviver e enfrentar tempestades, porque ele é firme. Pode vir a tempestade que for, nós somos um grupo firme, coeso, homogêneo, composto por amigos que se querem bem, que se gostam, que se conhecem, que confiam uns nos outros. Pode vir a tempestade que for, a gente aguenta. Isso quando o grupo tem essas características. Muitas vezes o próprio grupo já é a tempestade em si. Então, muito bem, imaginemos agora numa cidade, grupos constituídos nessa mesma base. Ele está ampliando, olha, a ideia de movimento. Vocês estão se vendo nisso? Porque eu estou me vendo totalmente nessa ideia. Haverá necessariamente entre eles, entre esses grupos, unidade de princípios. Os princípios serão os mesmos, pois seguem a mesma bandeira. Haverá união simpática, pois sua marcha é amor e caridade. Ah, o Kardec, muito intelectual, homem de bom senso, é ele quem valoriza o amor e a caridade e coloca como sendo um princípio fundamental. Numa palavra, são os membros, atenção, são os membros de uma mesma família, entre os quais não haveria concorrência, nem rivalidade de amor próprio.
desde que todos estivessem animados dos mesmos sentimentos do bem. E aí ele vai aqui nos levar a uma ideia que coincide com a ideia de uma federação, por exemplo. Entretanto, muito embora o fracionamento e muito embora, apesar desse fracionamento, uma unidade de princípios, seria útil que houvesse entre eles um ponto de ligação. Olha o que Kardec está falando. E vamos refletir sobre nós. A coisa está chegando na gente. Não que não tenha chegado desde o início, né? Mas agora nós estamos adentrando num conceito de movimento. Apesar do fracionamento e da unidade de princípios, porque todos estão fundamentados na minha obra, seria útil que houvesse entre eles um ponto de ligação, um centro de ação, conforme as circunstâncias e as localidades, os diversos grupos, pondo de lado questões pessoais. A questão pessoal deixa de lado. Esses grupos poderiam designar para isto o que, por sua posição e importância, fosse o mais apto para dar ao Espiritismo um impulso salutar. Então, apesar das questões pessoais, pensando no futuro do Espiritismo, conforme a necessidade, fosse preciso evitar suscetibilidades, a formação de um grupo central, formado de delegados de todos os grupos. Esse grupo tomaria o nome de grupo diretor, que, trazendo para a nossa realidade, seria o que a federação deve ser para nós. Um elemento central, composto por delegados dos diversos grupos. Vamos falar delegados de outra forma. Composto por representantes de todos os grupos. A federação, enquanto elemento central, cumpre esse papel. Aqui, nós deveríamos nos reunir contando com representantes dos diversos grupos, que seriam esses delegados, a fim de que, a partir desse elemento central, nós tivéssemos uma orientação para todos. A proposta é de Kardec. Então, esses convites que são feitos, federação, é uma tentativa de implementarmos esta sugestão que Kardec deu, de organização do Espiritismo, sem prejuízo das relações que se estabelecerão por força das circunstâncias, entre os grupos de uma mesma cidade que trilham caminhos idênticos, uma Assembleia Geral anual poderia reunir os espíritos dos diversos grupos numa festa familiar, que seria ao mesmo tempo a festa do Espiritismo. O que é possível entre grupos de uma mesma cidade, também o é entre grupos diretores de diversas cidades. Então veja que ele está escalonando. Mas tudo isso só é possível a partir da base. Uma base bem constituída permite construir tudo isso. O que é possível numa mesma cidade é possível entre várias cidades, desde que entre eles haja comunhão de vistas e de sentimentos. Isto é, desde que possam manter relações recíprocas. Então aqui, para concluir, nós temos a proposta de Kardec no que diz respeito a uma organização do Espiritismo, que parte do grupo como célula básica, tal qual nos diz o Estatuto da Federação Espírita do Estado do Ceará, que são as suas células básicas, os grupos espíritas. Essas células contam com representantes, esses representantes se reúnem eventualmente, pensam, discutem, todos a fim de que haja uma coesão, apesar do fracionamento. Independente de quantos grupos nós sejamos, uma vez que as nossas bases são as mesmas e o nosso objetivo é o mesmo, nós temos total condição de trabalharmos em conjunto, apesar das diferenças.
apesar das diversas opiniões, como o objetivo é o mesmo, a proposta é a mesma, essa maneira de articular o todo a partir de representantes é uma proposta do Kardec. A Federação Espírita do Estado do Ceará é uma tentativa nossa, enquanto espíritas, de implementar esse modelo sugerido por Kardec, a fim de que nós nos conheçamos, a fim de que nós nos ajudemos, a fim de que nós nos fortaleçamos. Tem uma mensagem que eu trouxe, que eu não vou ler porque não dá tempo, do Espírito São Vicente de Paulo. Ela se encontra no Livro dos Médiuns. E ele inicia dizendo isso: a união faz a força. Se nós não formos unidos, seremos fracos, dispersos. A necessidade que nós temos de nos unir atende essa orientação de Kardec, porque ele já tinha entendido que essa proposta seria de fundamental importância a sua implementação para que o Espiritismo avance. Então, para concluir, nós temos uma oportunidade excelente de pensarmos enquanto grupos espíritas qual é o nosso papel e qual a necessidade que nós temos enquanto grupos de nos unirmos mais, de nos conhecermos mais enquanto grupos, enquanto membros de uma mesma família. Eram essas nossas colocações. Muito obrigado.